Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você está em mais um Boteco dos Illuminati e hoje é Noite dos Bodes, noite maçônica na qual a gente tem, desde o começo da pandemia, convidado irmãos para falar dos projetos, de livros, de ritos, de uma porrada de coisa bacana da maçonaria para mostrar para o público que está de fora que tem uma multiplicidade de coisas possíveis e imaginárias dentro da maçonaria, né, e de outros grupos de Rosacruzes, martinistas, e passar para vocês um pouquinho mais de conhecimento. E hoje a gente vai estar com um irmãozão que já veio aqui, ele já é praticamente da casa, que ele está com mais um projeto insano no Catarse para ser financiado. Então já começou, então já está no ar. A gente já apoiou tudo, mas você que está escutando a gente agora, ainda dá tempo de apoiar. E a gente vai entrevistar o Kenny hoje sobre a Constituição de Anderson, que é um dos documentos mais importantes da maçonaria, né? Então, antes de chamar o Kenny, eu queria apresentar o pessoal que está hoje na roda, né? Então, de Minas Gerais, Rodrigo Elutarque. Eu já falei isso nas outras entrevistas do Kenio, mas primeiro a gente financia, a gente apoia o financiamento dele, depois a gente pergunta o que que é. Então, mais um financiamento top aí. E a gente está também com um convidado que já veio dar uma palestra sobre música maravilhosa aqui, meu querido irmão Joel Galmati, da Música do Quadrivium. Seja bem-vindo. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com o irmão Quênio, um trabalho de extrema relevância para a maçonaria brasileira e o trabalho também do Deodébio aí. Parabéns a todos e vamos embora. Também um querido irmão Samir Curi, né, secretário de Cultura da GLESP. Seja bem-vindo, irmão Samir. Eu agradeço o convite e espero poder contribuir na medida do possível com algum questionamento, mas sem dúvida nenhuma o conhecimento do irmão Kenio é o suficiente para poder engrandecer a todos nós aqui nessa noite. Muito obrigado. E eu queria dar as boas-vindas de novo para o meu querido irmão Kenio Ismail. Cara, teus projetos são maravilhosos. A maçonaria precisa de gente como você, cara. Seja bem-vindo. Valeu, Marcelo. É um prazer estar aqui de novo. Obrigado aí por todos vocês, por abrir as portas para a gente falar sobre isso, né? Uma Constituição que está completando 300 anos, que está sendo celebrada em todo o mundo maçônico e que a gente não pode, nós que somos a segunda maior pátria maçônica do mundo, a gente não pode ficar para trás. E por isso que esse projeto aqui estava esperando essa data chegar e a gente está aqui para falar um pouco sobre isso. Tá. Antes de eu te perguntar o que é a Constituição de Anderson, a gente recebeu um monte de dúvida do pessoal que terminou o financiamento da Bíblia, que está maravilhosa. Eu recebi aqui, capa dura, linda, 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 tradução do Rei James. O pessoal está assistindo, quem está assistindo a gente agora, clica aqui embaixo que vai ter o link do outra coisa. Também dá para comprar essa Bíblia nesse financiamento que vocês vão fazer? Não, a gente não incluiu a Bíblia no Catarse, só que o pessoal tem perguntado também. Então, talvez a gente vai ter que incluir mais um tipo de recompensa aí, porque a pressão pela Bíblia está grande. Mas tem de como toda comprar forma, fora, né? sim, o pessoal consegue comprar pela loja no Esquadro, no esquadro.com.br. Inclui. Às vezes o pessoal queria comprar tipo a Constituição e a Bíblia junto, ou uns pacotes, algumas coisas nesse sentido. Mas vamos ao que interessa. O que é a Constituição de Anderson? Então, eu tenho que fazer uma breve introdução e posso até parecer repetitivo, mas é importante. A gente tem esse problema no Brasil, porque antes da gente destrinchar o que ela é, a gente tem que alertar que a gente ficou 200 anos falando sobre ela no Brasil sem lê-la. Essa é a realidade. E isso não ocorreu só com a Constituição de Anderson, ocorreu com todos os clássicos maçônicos. A gente passou todo o século XX, a maçonaria brasileira, totalmente no escuro, sabendo sobre os clássicos maçônicos, mas não tendo acesso a eles. Maçom brasileiro, formamos mais de 50 mil grau 33 no século XX, que nunca leram Moral e Dogma no século XX. A Riemann Raison, a gente também só trouxe a tradução para agora.
Esclarecimento sobre maçonaria, que é o clássico do William Preston também, só agora no século XXI que foi traduzido. O Monitor dos Franco-Maçons, do Thomas Smith Webb, também, somente agora nos últimos anos. Então, os principais, e são vários os clássicos que nem sequer ainda se cogita publicar no Brasil. Então, é um desafio gigante, porque todo mundo já ouviu falar, todo mundo menciona e não lê, simplesmente porque não tem disponível no Brasil. E agora a gente tem uma nova geração que tem uma formação diferente, questionadora, e que está trazendo luz e está trazendo essas obras que são básicas para a formação do maçom e que nos aproxima do maçom do resto do mundo. A Constituição de Anderson é uma situação bizarra, porque não há maçom que não leu na legislação da sua potência sobre a Constituição de Anderson, ou que foi numa iniciação, numa elevação, numa instalação e escutou a Constituição de Anderson em um juramento. Ela está presente em juramentos de algumas potências, ela está presente nos estatutos sociais, nas constituições de algumas potências brasileiras, que nós seguimos a Constituição de Anderson. E aí o irmão jura lá como um venerável: eu prometo seguir a Constituição de Anderson. Só que ele não tem a Constituição de Anderson para ler e seguir. Então já é um juramento falso. Não culpa do irmão, mas culpa do mercado literário maçônico brasileiro. E a gente precisa mudar isso, até para entender quais são as incoerências disso. A Constituição de Anderson, ela é a prova legal da vontade de um povo maçônico de Londres e Westminster de se organizar de uma forma permanente. Antes dela, existia a maçonaria, ela se reunia, ela fazia as suas assembleias, em especial sua assembleia anual, mas tudo era muito informal, assim como era na Irlanda, assim como era na Escócia, assim como era em York, no norte da Inglaterra. A Constituição de Anderson, ela veio mostrar essa vontade de fazer uma maçonaria moderna, uma maçonaria iluminista, uma maçonaria democrática, uma maçonaria arreligiosa, no sentido de não ser específica de nenhuma religião, né? Uma maçonaria mais ecumênica, talvez seria um termo adequado, uma maçonaria para ficar, permanente. E a Constituição de Anderson veio nesse sentido. Só que eu costumo até brincar que ela é como o primeiro livro de anatomia da história da humanidade, que surgiu também há 300 anos atrás. Ninguém quer que o médico que vai te operar tenha estudado por esse livro de anatomia. Esse livro de anatomia tem uma importância histórica. Foi o primeiro livro de anatomia da humanidade. E para por aí. A importância dele para por aí. Ele não pode ser usado atualmente para se estudar medicina. E a Constituição de Anderson, ela tem essa mesma característica. Ela era a Constituição daquela potência, naquele espaço de tempo. Alguns anos depois, em 1756, a Grande Loja da Inglaterra aprovou outra Constituição, totalmente distinta, do zero. E no dia que essa nova Constituição foi promulgada, a de Anderson foi abolida. E o valor dela, legal, se perdeu naquele momento. O valor legal que só valia para aquela grande loja, e não valia para nenhuma outra grande loja. Então, é um documento histórico, é o primeiro documento do tipo, serviu de inspiração e base para todas as outras constituições maçônicas, diretas ou indiretas, elas
beberam da fonte da Constituição de Anderson. Então, ela tem toda essa importância e não por acaso ela está sendo celebrada seus 300 anos. E essa importância ela para por aí. Ela não tem um valor legal. Nem lá na Inglaterra, desde 1756, e não teve valor. Isso precisa ser claro para o maçom brasileiro que tem jurado seguir a Constituição de Anderson, que tem assinado termos de que os princípios da Constituição de Anderson são seguidos pela legislação da sua potência. Isso é reflexo da falta de informação, é reflexo da ignorância no sentido lato do termo, da falta de acesso àquele conhecimento, o que leva a surgir esses mitos em volta da Constituição de Anderson no Brasil, como surge em volta de outras obras que não se tem acesso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como é que ela foi escrita, né? Qual que é o contexto histórico da qual ela foi escrita. Por que havia uma necessidade de se ter uma Constituição? Então, se eu comentasse um pouquinho da história de como que ela foi escrita, qual a razão que ela teve a necessidade de ser escrita. Tá certo. Ela foi uma encomenda do Duque de Wharton, que estava já em final de gestão, e que tinha essa preocupação de legalizar, vamos assim dizer, a maçonaria dele de Londres e Westminster. E essa preocupação era compartilhada principalmente por Desaguliers. E Desaguliers, que era um sacerdote cristão, era um escocês, tinha uma relação muito próxima com James Anderson, que também era um sacerdote, pregava numa congregação presbiteriana de escoceses em Londres, e que também era escocês. E o James Anderson ele tinha uma segunda renda, vamos assim dizer, que era de fazer upgrade de árvore genealógica. Essa era a segunda renda de James Anderson. Você era de uma família, você sabe, você morou na Inglaterra, conhece bem, você tem níveis de hierarquia da nobreza, você tem uma baixa nobreza, que são aqueles títulos que não são hereditários, né? Então, que você recebe, que é de escudeiro, de cavaleiro, tinha o de cavalheiro antes, de gentleman, era um título da baixa nobreza, depois virou um termo genérico, e os da alta nobreza, mesmo assim, têm hierarquias. E muitas dessas famílias, elas queriam apresentar um histórico familiar melhor. Então, eles contratavam pessoas como James Anderson, que inventava uma árvore genealógica para sua família, inclusive de uma forma com verossimilhança, né, para que aquilo tivesse uma crença de que era real, e inclusive fazia documentos, forjava documentos antigos. Ele fazia, mas com datas retroativas, né? O que hoje a gente veria como um estelionato. Mas isso seria um erro de anacronismo. A gente não pode julgar essas ações lá do início do século XVIII com os valores e a legislação que nós temos hoje. Não existia história, não existia... até a parte do direito, a legislação não era algo humanista. A gente vivia uma legislação de vingança. O que é uma legislação de vingança? E isso você tem na Constituição de Anderson. Anderson pôs na Constituição que se você é filho de pais suspeitos de um crime, você não pode ser maçom. Então, o que um filho tem? Por que um filho tem que pagar pelos erros, supostos erros do seu pai ou da sua mãe? Por que ele tem que carregar esse karma?
já no final daquele século XVIII, esse tipo de legislação penal caiu por terra, né? Então, fizeram uma legislação mais humanista, em que você não paga pelos crimes dos outros, não paga pelos crimes dos seus pais, dos seus irmãos. Naquela época, não. Se um parente seu cometesse um crime, isso condenava toda a família, né? Então, quando a gente vê isso na Constituição de Anderson, a gente pode cometer esse erro do anacronismo. Olha, que absurdo. Como assim? Isso não é maçônico. Você julgar um candidato pelos erros do pai dele. Ele não tem culpa do pai que tem. Mas isso nos nossos valores atuais. A legislação penal daquela época condenava o filho pelo pai que ele tem. E a maçonaria acabou herdando isso. Então, o James Anderson, a gente não pode condená-lo por essa função que ele tinha de escrever árvores genealógicas fantasiosas. Ele perguntava para as pessoas: você quer ser descendente de quem? E ele desenhava a sua descendência a partir daquilo. E foi isso que Desagulheiros pediu para James Anderson. Você tem que escrever a Constituição. A Constituição de Anderson é dividida em 4 partes: História, Constituição, Regulamento Geral e Canções Maçônicas. Mais de 50% disso é a história. Isso já na primeira edição de 1723. E essa história, ele fez exatamente aquilo que ele fazia para essas famílias. Ele desenhou uma árvore genealógica para a maçonaria. A partir de quando? A partir de Adão. Adão foi o primeiro maçom. Passando Adão, passando por Enoque, passando por Noé, passando por César Augusto, passando por Jesus, até chegar aos reis da Inglaterra. E com bastante verossimilhança. Então, ele fala, quando ele fala da construção da Torre de Babel, ele vem com só alguém que teve acesso às plantas da construção saberiam. E aí o leigo que lê fala: poxa, a maçonaria realmente vem daquela época, porque esses detalhes da planta da torre, esses detalhes dos jardins suspensos da Babilônia, esses detalhes da pirâmide de Gizé, tudo isso só quem realmente teve acesso que saberia esses detalhes. Então ele consegue dar essa verossimilhança por meio dos detalhes arquitetônicos. E a história dele é fabulosa nos 2 sentidos da palavra, de uma fantasia de ser história maravilhosa e percorre todo esse período. Podemos condenar isso? Não. Não existia uma história material naquela época. A história no mundo ocidental era a Bíblia. Não existia outra história. Toda a história era a Bíblia. Então, a maçonaria não foi a primeira instituição que fez isso, que desenhou uma antiguidade que não tinha com base em personagens bíblicos. Isso era o costume da época. Só que foi feito exatamente no momento que esses costumes estavam mudando, com o Iluminismo, com o Royal Society, com enciclopédias surgindo o ateísmo, surgindo o agnosticismo. Veio nesse momento que a Anderson produziu sua Constituição. E ele teve que se equilibrar nesse sentido, entre ser um pastor protestante numa instituição com judeus como membros fundadores judeus, membros fundadores católicos, membros fundadores anglicanos, presbiterianos. Então, onde que ele iria caminhar nesse sentido com a sua narrativa? E a parte ele é conhecido pelos landmarks também, né? Não, Mackay é mais conhecido, né?
O Albert Mackay é mais conhecido. Na Constituição de Anderson, ele não expõe uma lista de landmarks como a do Mackay, o que deu espaço para que Mackay e outros, o Pound e vários outros, fizessem suas listas, porque Anderson menciona a existência de landmarks, mas ele não apresenta uma lista de landmarks. Então ele ainda não tinha. E como é que isso foi recebido na época? Foi alguma coisa imposta? A galera do Royal Society, dos iluministas, eles receberam bem isso? Você tem ideia de como é que foi o impacto? A Constituição? É. Então, é uma história interessante, porque ela não foi... Os membros não tiveram muito acesso a ela, então houve uma comissão que fez uma avaliação da Constituição, havia pressa para isso, e essa comissão acabou por aprovar, e essa Constituição foi promulgada numa assembleia em que as pessoas aprovaram sem a maioria ter lido. É algo... Então, isso é uma tradição. Se isso ainda ocorre na maçonaria, é uma tradição de 300 anos, em que você aprova algo que você ainda não leu. E é interessante que Anderson ele só se declara... Você só vê a menção dele como autor na última página. A última página tem os signatários que estavam naquela assembleia e aprovaram aquela Constituição. Aí no nomezinho dele está assim, James Anderson, mestre em artes, né? Master of Arts, que ele tinha um mestrado em teologia e autor desta obra. Então ele escreve, ele se declara o autor lá na última página, e essa Constituição ela foi publicada num material muito rico para a época, né? Numa qualidade muito boa, e como foi a primeira, ela ganhou o mundo. Onde ocorreu a expansão da maçonaria na época, o que ia de literatura junto era a Constituição de Anderson. A gente tem uma ideia, foi o primeiro livro maçônico publicado nos Estados Unidos. Foi a Constituição de Anderson, em 1734, por ninguém menos do que Benjamin Franklin, que ele tinha um jornal, ele tinha sua própria gráfica, ele levou da Europa uma Constituição de Anderson e fez a publicação dessa primeira edição de 1723 e fez uma publicação em 1734. Então, ela teve esse impacto. Mas é claro que houve muitos questionamentos quanto ao seu conteúdo. Houve revoltas de algumas lojas quanto a old charges que não foram incluídos, porque ele declara que recebeu as old charges góticas e que a partir delas e de outros documentos, e aí ele declara que inclusive documentos italianos, romanos, ele fez a obra dele, mas havia já algumas old charges publicadas na Inglaterra na época, que lojas usavam e passavam de venerável para venerável, de geração para geração, e que alguma obrigação daquelas não foi incluída. Isso gerou uma certa revolta. E sempre ficava aquela promessa de que numa segunda edição elas seriam revistas. Agora, a segunda edição ela vem surgir num momento interessante, porque é só em 1738. É um gap grande, de 1723 para 1738. E ela teve a parte histórica anabolizada. Tipo, incluíram mais personagens, né? Sim, eles deram... porque quando ele chega nos reis da Inglaterra, ele passa muito rápido. Aí ele reclama da rainha Elizabeth, não a última, a primeira, né? De que ela não colaborou com a maçonaria porque era mulher e não podia entrar, e por isso ela não... a maçonaria perdeu muito seu valor na gestão dela, mas que logo veio um rei que deu o devido valor à maçonaria. E
ele é muito resumido nesse trecho, e aí ele se dedica mais aos reis da Inglaterra, a, a relação deles com a maçonaria, em especial os Stuarts, né? E ele foca na história que ele inventou para a fundação da Grande Loja. Porque quando você pega de 1723, você vê que a Grande Loja não foi fundada em 1717. Você vê que Anthony Sayer não foi grão-mestre. Você vê que Desaguliers não foi grão-mestre. E aí, quando você pega a de 1738, está lá ela sendo fundada em 1717, Anthony Sayer como primeiro grão-mestre, aí vem o Payne como segundo, Desaguliers como terceiro, e aí o Duque de Wharton só vem como quarto. Na primeira, fica claro que o primeiro grão-mestre seria o Duque de Wharton. Os defensores da história de 1717, eles defendem o seguinte, que os anteriores era quando a Grande Loja ainda era algo informal, ainda era algo de taverna, ainda era algo de poucas lojas, de 4 lojas, e que com o Duque de Wharton ela foi para mais de 20 lojas, foi formalizada, ganhou uma constituição, deixou de se reunir em taverna, começou a se reunir num salão de festas. Então, com mais de 100 pessoas em loja de mesa, em banquete ritualístico. Então, a justificativa deles é essa, né? Mas você vê muito claramente isso, que a 1738 ela teve esse incremento entre os reis da Inglaterra e sobre a fundação da Grande Loja, o que é totalmente omisso na de 1723. E aí o meu trabalho com a Constituição foi traduzi-la, uma tradução ipsis literi, uma tradução como eu fiz com a Riemann Raison, uma tradução que não é paráfrase, né, ao pé da letra, e incluir notas de rodapé, apesar que ela já tem muita nota de rodapé, porque a literatura da época, você tinha notas de rodapé maiores que os textos, né? Então eu incluí mais notas de rodapé, que eram as observações que eu acho importante que o leitor brasileiro tome conhecimento, porque ele vai ver ali alguns títulos de nobreza que ele não vai entender, por exemplo, baronete. Ele não vai entender o que é baronete, ele vai saber o que é barão, mas não vai saber o que é baronete, que é alguém que tem uma terra rural e compra o título de baronete e esse título não passa para o filho. E aí tem uma hierarquia o baronete está acima do cavaleiro e está abaixo do barão, né? Então, isso precisa ser explicado para o leitor, para ele não ficar boiando, não passar batido. Então, muitos termos que são usados na época, um contexto da Inglaterra, tudo isso a gente precisa explicar para o irmão compreender, né? Agora, há surpresas que muitos irmãos não têm ideia e que deixam um maçom de hoje de queixo caído quando lê sobre a Constituição de Anderson. Como livro histórico, ele é imprescindível, assim, todo maçom teria que ter na cabeceira para ler pelo menos uma vez. Essa era outra pergunta que eu ia te fazer, do processo de tradução, né? Porque ele vem do inglês arcaico, tudo. Então, como é que foi? Foi semelhante ao que vocês fizeram com a Bíblia do rei James? Porque o inglês que está nessa Constituição não é o inglês de hoje, né? Então, como é que foi o processo de tradução? Realmente. Eu penei muito quando eu fiz a tradução do Ahriman, porque o Ahriman ele é da mesma época, o Ahriman é de 1751, né? A Constituição de Anderson 1723. Mas o Lawrence Dermot era um homem mais velho que Anderson, e ele era um irlandês, então até tem um vocabulário distinto. Então, tem uma dificuldade a mais nessa tradução, mas a gente já tinha aprendido com a Riemann, tinha aprendido com a versão Rei James, e isso vai incrementando o nosso conhecimento do inglês daquela época, que vem depois do inglês arcaico, mas ele ainda é muito diferente
do nosso. E foi realmente para respeitar, porque houve uma tentativa de tradução aqui no Brasil, né, no início da década de 90 da Constituição de Anderson, mas foi 100 exemplares e uma tiragem bem pequena, e era mais para atender lojas do rito moderno da época que decidiam utilizar a Constituição de Anderson, e erros crassos de tradução, por exemplo, o worshipful, em vez de ser traduzido como venerável, estava traduzido como Vossa Excelência. Então, várias palavras estavam mal traduzidas e havia uma tradução dos nomes próprios. James estava traduzido como Guilherme. Então, esse tipo de situação. Então, não colaborou em nada. A gente realmente pegou o original e fez uma tradução nova do zero para esse projeto. Maravilha, então, esses projetos são muito bons. Como a gente está gravando isso aqui, vai para um monte de loja depois, eu queria que você me explicasse como é que a gente faz para apoiar e como é que funciona um financiamento coletivo, né? Porque muita gente às vezes chega no Catarse e não sabe como é que aquilo funciona. O Catarse é uma plataforma que financia milhares de projetos, então que movimenta milhões de reais para o financiamento desses dezenas de milhares de projetos. Então é uma plataforma extremamente confiável, extremamente transparente e fácil de lidar. Você vai disponibilizar o link, né, do projeto. Então... Para quem está escutando, desculpa te interromper, quem estiver escutando, o link está aqui embaixo do YouTube, é só clicar no link e já vai direto para o Catarse e já faz o apoio. Exato. Lá tem a descrição do projeto e no canto direito, verticalizado, tem as recompensas. Então, você escolhe ali qual a recompensa que mais te agrada e é muito autoexplicativo, né? Muito fácil de lidar. Então, a gente não está com a Constituição pronta fisicamente. A gente está com o arquivo pronto, com a arte da capa, com a revisão, com a diagramação, com o registro de SBN. Só falta rodar na gráfica para enviar para os irmãos. Só que essa é a parte mais cara. Então, a gente faz uma espécie de pré-venda, que é o financiamento coletivo, para que se bata a meta necessária para que a gente consiga publicar isso junto à gráfica. Quando a meta é batida e o prazo é encerrado, a gente manda rodar, a gráfica entrega e a gente envia para todos os apoiadores. E lá no projeto tem a data de previsão, então é até o final de abril. A gente sempre cumpriu o prazo, a gente sempre entregou dentro do prazo previsto. O Kenny é um que a gente, como o Rodrigo falou, a gente apoia primeiro e pergunta depois o que é. E para quem está escutando a gente, qual é o endereço para a pessoa ir lá? Deixa eu pegar minha cola aqui, que eu não lembro de cabeça. Espera aí. Deixa eu pegar aqui. Qual que é? Achei. catarse.me/Constituical de Anderson. Constituição, só que sem ser cedilha e tio, né? Tudo junto. Então é catarse.me/Constituical de Anderson. Fantástico. Bom, o link está aqui embaixo, de qualquer jeito. Pô, Kenny, eu só tenho a te agradecer, cara. Esse é um trabalho entre muitos maravilhosos que você está fazendo, cara. A maçonaria te deve muito. Obrigado. O que eu acho que é interessante a gente botar para os irmãos até saberem. O que a gente vê assim de mais espantoso na Constituição de Anderson? Por exemplo, Anderson tem muito preconceito com muçulmano. E ele mostra isso na Constituição, fala mal de muçulmano na Constituição. Então, é uma incoerência com os valores maçônicos e com até o primeiro artigo da própria Constituição de Anderson, que é sobre Deus, né? E que fala que os maçons eles têm que se unir independente de religião, que são todos filhos do mesmo pai, são todos irmãos, e que a religião da maçonaria é aquela de que
a gente tem que ter boas ações, ajudar o próximo e blá, blá, blá. E que não se pode ser um libertino religioso, nenhum ateu para ser maçom. E aí o pessoal faz até um jogo de palavras, usa uma falácia porque ele fala um ateu idiota e um irreligioso imbecil. Aí o pessoal, não, pode ser maçom, ateu e religioso. Não pode ser maçom, ateu idiota ou irreligioso imbecil. Se você é um ateu que não é idiota, ou se você é um irreligioso que não é imbecil, você pode ser maçom. Então eles usam dessa falácia para defender a maçonaria liberal, a maçonaria dogmática, né? Mas o que a gente fica mais espantado é com isso. Ele fala claramente mal dos muçulmanos, que os muçulmanos destroem tudo, que os muçulmanos não respeitam a história, que os muçulmanos não levam a sério a ciência, desconsidera totalmente que muito do conhecimento científico que ele teve acesso ali foi graças aos muçulmanos, graças ao domínio islâmico na Europa por muitos séculos. Só que tem um por trás que era o Império Otomano, que era o principal rival do Império Britânico. Então, ele vivia numa sociedade que odiava o Império Otomano porque era o grande concorrente do Império Britânico. E a gente precisa esclarecer isso, né, para o leitor. Tem esse preconceito com os candidatos, que os pais sejam suspeitos de crime. Ele fala que você só pode iniciar a partir dos 25 anos de idade, né? Ele fala que o grão-mestre adjunto ele é nomeado pelo grão-mestre no momento de sua posse, então ele olha a plateia no momento de sua posse e dentre as pessoas da plateia ele nomeia um grão-mestre adjunto. Muitas coisas que são hoje impraticáveis ou são conflituosas com o ordenamento, a legislação maçônica que nós temos no Brasil e no mundo e na própria Inglaterra, né? Então, seja o RGF do GOB, seja a Constituição da Glasgow, ou de qualquer grande loja, ou do Grande Oriente Paulista, ou de qualquer Grande Oriente da Comab, a idade de 25 é um crime, ou responde a algum processo atual. Não vai ter um preconceito declarado contra muçulmanos. Então, não dá para você jurar seguir a Constituição da sua grande loja ou do seu Grande Oriente e seguir a Constituição de Anas. E também não faz o mínimo sentido, já que ela tem esse valor histórico. Não, Samir? O Kenio tocou num assunto que me chama muita atenção, que é essa parte da religião dentro do conceito na Constituição de Andrés. Quando ele fala, o maçom não será um ateu estúpido, alguma coisa assim, ateu estúpido ou libertino irreligioso. Se eu não me engano, é isso que ele fala. E engraçado que a libertinagem naquela época, o conceito é bem diferente do que a gente tem hoje, de ser libertino, promíscuo, né? A libertinagem lá, ela era um conceito de liberdade até de pensar. Existia um movimento chamado os libertinos, né? E esse, quando ele fala libertino e religioso, a impressão que dá é que você pode ter a liberdade de pensar. Você pode ser um libertino, contanto que não seja irreligioso. Essa é a questão? O que você acha, Kenio? Sim, exatamente. A gente tem que ver. Imagine-se que hoje o dado por alto que se tem é que 60% dos maçons ingleses não têm uma religião declarada. Então, não daria para aplicar esse, que é o primeiro artigo da Constituição de Anderson, na maçonaria inglesa hoje, na grande loja da Inglaterra hoje. Iria esvaziar. Ela ia perder a maioria de seus membros.
o que talvez seja uma realidade em toda a Europa e provavelmente em boa parte do Brasil, né? E isso não era respaldado nessa época. Na época, o entendimento, e são vários os historiadores, os estudiosos dessa questão, é de que a maçonaria é uma escola de moral, evolução moral. Se você quer evolução espiritual, você tem que ir para a sua igreja. Então, era importante você ter uma religião declarada e seguir ser frequente, ser participativo na sua religião. E a gente tem que lembrar da realidade da época. Todas as imagens que você tem de Desaguliers, ele está de batina. Ele era um cientista. Ele era as reuniões maçônicas que ele fazia eram de experimentos científicos, químicos, físicos, mas eram experiências as mesmas que ele fazia das leis de Newton na Royal Society. E ele fazia nas lojas maçônicas que ele visitava em Londres e região. Então, ele era um cientista, mas ele não tirava a batina. Essa era a realidade da época. Não só de Desaguliers, de muitos. Essa visão a gente tem que levar em consideração o quão distinto é o iluminismo inglês do iluminismo francês. O iluminismo francês, a França vivia uma monarquia absolutista católica. Então, o iluminismo francês, ele teve o viés de Estado laico, de ensino laico, rompimento total com a igreja. E foi quando surgiram os movimentos ateísta, agnóstico, quando surgiu a coqueluche do esoterismo francês, foi no iluminismo francês, porque eles precisavam romper com a Igreja Católica, que era quem mantinha a ideia de que o rei da França era um rei absolutista, porque era um enviado de Deus, abençoado por Deus. Os ingleses não tinham isso. Eles não tiveram essa revolução no iluminismo deles, como teve na França, que teve um viés muito mais político, muito mais religioso. Então, Robespierre criou uma religião. Jean-Jacques Rousseau defendeu a ideia de religião civil. Vamos acabar com a Igreja Católica e criar uma religião civil, onde só tem 2 dogmas, crença no ser supremo e imortalidade da alma. Então você vai acreditar na fraternidade entre os homens e vai obedecer às leis com medo do juízo final. Jean-Jacques Rousseau escreve isso em seu Do Contrato Social. Robespierre cria a sua igreja com a Marianne de Deusa Maior, que seria a República. Os ingleses não experimentaram isso. O iluminismo inglês foi um iluminismo científico, não foi político, não foi religioso, porque eles já tinham tido uma revolução política antes. Eles já tinham tido guerras civis por questões religiosas antes. Então, isso fica muito claro na Constituição de Anderson, o tanto que ele pisa em ovos para essa questão de dar liberdade aos irmãos de serem de diferentes religiões, mas deixar claro de que eles precisavam ter religiões. Porque naquela época haviam acabado de aprovar uma lei que o judeu poderia ser funcionário público. Só que você podia ser protestante para ser funcionário público e podia ser judeu. Se você fosse católico, você não podia ser funcionário público. Então, era importante saber a religião das pessoas. Porque naquela época a religião das pessoas determinava o seu nível de liberdade. Você podia ser um católico, mas você não ia ser funcionário público e nem nobre. Okay. Joel? Irmão Kênio, eu tenho uma dúvida. Sempre que eu me deparei com a relação do James Anderson com o presbiterianismo, né, eu me perguntei como é que foi essa relação dessa influência calvinista com a Constituição de Anderson. E o curioso também é que aqui no Brasil, quando a Igreja Presbiteriana se alocou aqui, logo depois teve uma cisão dentro da igreja justamente por conta
da relação entre os presbiterianos e a maçonaria, que gerou a Igreja Presbiteriana Conservadora, Independente e tal. Ou seja, me parece que essa relação da linha calvinista com James Anderson parece uma contraposição reformista contra a Igreja Católica, muito mais do que um calvinismo instituído, né? Porque a gente não encontra muito elemento tipicamente calvinista na Constituição. É isso, irmão? Ele era eles chamavam de, se não me engano, inconformistas, né? E os sermões dele, eles sofriam duras críticas, porque ele fazia ataques duros, principalmente à Igreja Católica, o que era comum na época na Inglaterra, mas ele, muitas vezes, ele caminhava em outras teorias teológicas, né, que os presbiterianos não se viam nesses sermões. E aí é interessante que em 1726, quando promulga a Constituição, ele desaparece da maçonaria. Desaparece, começa a focar na congregação dele e na parte das árvores genealógicas. E não pisa mais na Grande Loja. Ele só volta a pisar na Grande Loja em 1730, quando acontece a Inconfidência de Samuel Pritchard, que aí chamam ele. Ele começa a ver o livro de Samuel Pritchard vender mais do que a Constituição dele. Isso gera um incômodo nele, ele vai até a Grande Loja e se interessa em voltar a fazer a segunda edição. Mas a vida dele na congregação, ela se torna tão insuportável que o que acontece? Ele acaba sendo expulso da congregação, da igreja dele. Os fiéis desistem dele, fazem uma reunião e aprovam o desligamento dele da igreja. Ele para de receber o suporte financeiro da igreja que ele recebia, e ele já estava com um problema de uma empresa têxtil que ele abriu, usando inclusive todo o dinheiro da esposa, e que tinha falido. Então ele começa a dever na praça, cheio de credores cobrando. E aí o que ele faz? Ele simula um furto na casa dele para tentar ganhar um fôlego. Então ele simula um furto, chama a polícia, e ele pegou esses bens e revendeu. Pegou os bens e entregou, penhorou os bens. Só que chamou a polícia e disse que os bens dele tinham sido furtados. A polícia investigou, chegou a prender um funcionário dele, investigou e descobriu que não, que ele que tinha penhorado. Então ele recebe uma multa que ele também não consegue pagar, e os credores começam a acioná-lo na justiça, e ele acaba sendo preso. Ele passa mais de um ano preso. Em 1735 para 1736 ele passa na prisão, que era a principal prisão de Londres na época, eu não lembro o nome agora. Até que os maçons se unem e levantam aí os fundos. Tinha um fundo de caridade na época também, para tirar ele da prisão, e ele sai com fôlego total, precisando fazer a segunda edição para arcar com as suas dívidas, né, para cobrir suas dívidas. Então ele faz às pressas a segunda edição, que é publicada em 1778, faz um contrato de ganhar porcentagem das vendas, né, exatamente com essa intenção. E aí é um detalhe que a gente observa. Tanto a primeira quanto a segunda edição não eram da Grande Loja. A publicação era da editora, né, e do James Anderson, em sociedade com James Anderson. Eles lucraram. A Grande Loja não pôs nem um pound para sair nenhuma das edições, e também não lucrou nada para sair nenhuma das edições. Então essa foi uma realidade. É uma
figura que ainda se precisa saber mais, mas o que se tem das obras que ele publicou de genealogia, dos sermões que ele publicou, de que era uma pessoa polêmica, que era uma pessoa vaidosa, que era uma pessoa preocupada em ganhar dinheiro, com muito desejo de fazer dinheiro, de ter uma escalada social, que não se preocupava muito com maçonaria, não frequentava a loja, não participava, desagulha, ele estava dentro de loja todo dia. James Anderson ficou 8 anos sem pisar numa loja e não sentiu falta. Então, ele tinha esse aspecto que fala muito também sobre os cuidados que ele teve com o conteúdo maçônico. Pô, Kenio, você podia colocar um negócio no financiamento que se batesse uma meta, você colocava uma introdução sua para explicar esse contexto que ia valorizar muito ainda. Mas eu até tomei esse cuidado, a obra, eu falo, olha, aqui, eu tentei manter as mesmas fontes, diagramações da obra original, né? Então, é uma coisa que eu fiz. E aí eu falo, olha, da página tal até a página tal é a obra original. O que tem antes e o que tem depois já é o adendo, né, o acréscimo meu, que é exatamente a minha análise quanto àquele conteúdo. Maravilha. Irmão Sandro, Posso, antes do Sandro? pode. É que ele me colocou aqui a fazer uma pergunta. Pode fazer, Rodrigo. Tá. Desculpa, irmão. Assim, toda vez que tem um financiamento do Kenny, eu divulgo lá na minha loja. E o pessoal, assim, acho que está muito acostumado com a antiga forma de você vender livro, que você tem uma editora, a editora passa para uma terceira pessoa que vai distribuir nas lojas. E elas não estão acostumadas com financiamento. Aí eu queria mostrar que eu recebi, tá, gente? Eu participei do financiamento, participei desse aqui. Eu também divulguei. Então, eu queria... era só falar que financiamento é cortar caminho. Você vai direto no autor, vai direto na editora e recomendar. Vale a pena. Tem muita coisa que o pessoal perdeu, como essa Bíblia aqui, como esses textos aqui que o Kenio fez, que vocês não vão encontrar em livraria ou outras coisas. Vai ser aqui agora no Catarse. Isso é importante, que o pessoal está acostumado com amadras, com o pensamento, com a trolha e tal. O livro do Kenio, ele não vai depois para a livraria, porque ele é feito por maçons para maçons. É o jeito que eu faço os meus livros, como o Rodrigo está falando. Então, se você perder e falar, depois, quando tiver numa livraria, não vai ter. Você tem que apoiar isso agora, porque ele vai ter uma tiragem, sobra um pouquinho, mas depois de um tempo já era. Então, eu sei que vocês estão acostumados com livro e tal, mas o processo de financiamento, por um lado, ele é muito melhor, porque você viu a qualidade do livro que fica, né? Capa dura, coisa dourada, muito melhor e num preço muito melhor do que o preço de livraria, né? Mas tem esse negócio, você precisa apoiar agora. Agora sim, irmão Sandro, desculpa. Boa noite a todos os irmãos. Boa noite a Kenio. Kenio, eu vou te fazer uma pergunta um pouco polêmica. Eu faço parte de uma obediência polêmica. Eu faço parte do Grande Oriente da França. Estou aqui moro na França, né? Estou falando com vocês diretamente de Avignon, no sul da França. Já são por aqui 2 horas da manhã. Quando a gente começa a falar de Anderson, da Constituição de Anderson, hoje eu vejo a Constituição de Anderson um pouco ultrapassada. Um grande movimento, foi até um segmento, foi uma consequência da Revolução Francesa, foi a grande
briga para que a França se transforme em laica, né? A laicidade na França foi em 1905, né? Foi recente, né? E olha o tempo que teve entre a Revolução Francesa e a libertação da França para que ela se transforme em laica. O Grande Oriente da França ela é a única obediência francesa hoje, entre as 28 ou 30 obediências que existem hoje aqui na França, que aceita maçons que não acreditam em Deus. A laicidade, ela é tão laica que te permite de não acreditar em Deus. Algo inimaginável, inaceitável dentro da maçonaria brasileira. Quando eu falo isso para alguns maçons brasileiros, de alguns grupos de estudo que eu faço parte, muitos maçons se colocam: como pode um maçom não acreditar em Deus, ou em um Deus? Inclusive, vai ser debatido isso amanhã no grupo Epaminondas, domingo de manhã, às 8 horas da manhã. Eu acho que a Constituição de Anderson ela foi muito perfeita para a época para a qual ela foi feita. Hoje, se existe uma filosofia, uma conduta de vida que pode ser considerada aceita e legal dentro de uma sociedade, não importa em qual país, independente de se acreditar em Deus, seja por maçom, seja por não iniciado. Eu acho que a Constituição de Anderson hoje ela se encontra um pouco ultrapassada. O que é que você encontra? O que é que você acha com relação a isso? Mano, os ingleses acharam isso em 1756. Tanto que eles fizeram uma nova Constituição, totalmente distinta. Exatamente porque acharam que ela pecava em alguns pontos, como o ataque aos muçulmanos, e também em vários outros relacionados à maçonaria mais diretamente. Eles atacavam muito, por exemplo, a arquitetura gótica, que hoje é ovacionada. Só que quando a gente estuda, e aí o Deodébio é especialista aí nessa área de arquitetura e história da arte, quando a gente estuda a história da arte, a gente vê que realmente havia uma grande crítica à arquitetura gótica até chegar ao século XIX. Né? Então, a todo momento, o Anderson critica a arquitetura gótica. O termo gótico ele tem uma origem alemão, no sentido de que é uma arquitetura bárbara, uma arquitetura grosseira. Então, Anderson, a todo momento na Constituição, fala mal da arquitetura gótica e elogia a arquitetura romana. A todo momento na Constituição. E isso já no final do século XVIII precisava ser corrigido. Né? Então, começaram a dar valor à arquitetura gótica e foram uma das inúmeras razões que os próprios ingleses acharam por bem de modificar, de abolir a Constituição de Anderson e criar uma nova Constituição. A gente tem que levar em consideração aquilo que eu disse. O iluminismo inglês foi totalmente distinto do iluminismo francês. Até ontem, a família real não podia ser católica, a família real inglesa. Até ontem. Foi a rainha Elizabeth que tirou essa regra, que é absurda em pleno século XXI. Tirou há poucos anos atrás essa regra e hoje permite que o rei Charles, se quiser, se torne um católico. Até aquela data, até ela não poderia se converter ao catolicismo, que ela perderia a coroa. Então a gente vê essa questão religiosa que estava muito presente ainda para os ingleses. Bom, é um estado que tem sua própria religião, porque o anglicanismo tem como um chefe supremo o monarca.
Então, a gente tem que entender esse cenário que é distinto, né, do francês, que está no outro extremo, né, experimentou. Você está em Avignon, aí foi terra de quantos papas? Né? Num período que você tinha 2 papas na igreja, um em Avignon e um no Vaticano. Né? Então, os franceses eles tiveram uma guerra contra isso, contra o quanto a igreja ela era política. E eles precisavam combater isso. Então, a gente tem toda a história do desenvolvimento do ateísmo, do agnosticismo. Por que os maiores esotéricos do Ocidente vieram da França? Os maiores ocultistas do Ocidente, a maioria vieram da França. Porque a gnose, o ocultismo, não tem... Você tem, em sua maioria das escolas, das vertentes, das ordens, você não precisa de um sacerdote para te dizer o que é certo ou errado. Há uma relação direta, sua com a divindade. É uma prática individual. Então, por isso que os franceses abraçaram o ocultismo no iluminismo francês, porque eles queriam se livrar dos sacerdotes, que faziam um estrago na França. Diziam, você tem que perdoar a dívida porque está chegando no Natal. Se você não perdoar, você vai preso. Então, eles ditavam as regras. Você tinha um ultramontanismo e coisas piores aí na Europa continental. Então, é um movimento um tanto quanto distinto. E a gente consegue ver alguns países que têm uma laicidade muito maior do que se tem. O Brasil não teve iluminismo. A gente ainda vive uma era pré-iluminista. O pessoal ainda se deixa abusar pelos sacerdotes. Você tem sacerdote estuprando um menino, estuprando menina. Você tem sacerdote falando, eu quero R$1 milhão hoje à noite, e ele consegue. Você tem sacerdote dizendo o que você vai ou não fazer com o seu dinheiro, com a sua família, como que você vai criar seus filhos, o que você vai fazer no dia seguinte, o que você vai fazer da sua vida. E as pessoas obedecem. Então, a gente não teve a emancipação do homem pela razão, que é o iluminismo. O Brasil não teve isso. Né? Os franceses tiveram numa seara política e religiosa. Os ingleses tiveram só numa seara científica. E é por isso que a Constituição de Anderson, ela, se não tem nenhum valor para os ingleses, para os franceses menos ainda. Mas eu vou corrigir você só em uma informação. O GOB iniciava ateus até 1969. Lauro Sodré, que é um dos principais grão-mestres da história do GOB, era um ateu declarado, público, convicto. Então, aqui o GOB teve tratado com o Grande Oriente de França até a metade da década de 70. Então, é claro que o GOB buscou um caminho do mainstream, né, de seguir a cartilha inglesa, e muito desse passado é omitido. Mas até o final da década de 60 e início da década de 70, o GOB era uma potência liberal e laica no território brasileiro. E o livro que o Rodrigo mostrou aí apresenta vários documentos que comprovam isso. Esse mesmo, Rodrigo. Esse livro ele tem um QR Code que te dá acesso a mais de 100 mil páginas de documentos históricos, e aí mostra toda essa história desse período de mudanças de paradigma no Grande Oriente do Brasil, principalmente, em que se iniciava ateus, lojas do rito moderno não utilizavam a Bíblia, utilizavam a Constituição do país ou a Constituição de Anderson, e o Grande Oriente de França, o grão-mestre, vinha ao Rio de Janeiro
visitar o Palácio do Lavradio com frequência, então tinha um intercâmbio forte entre o Grande Oriente de França e o Grande Oriente do Brasil. É uma história que a gente precisa resgatar, mesmo não sendo a realidade hoje, para a gente saber que o Brasil já teve essa experiência de uma maçonaria liberal no nosso território por muitas e muitas décadas. É a importância histórica, é como você falou, ninguém vai querer estudar anatomia para operar um cara com um livro de século XV ou XVI, mas é um livro que precisa estar disponível nas bibliotecas, né? Não, é isso aí. Eu vou já encerrando, a gente já deu 1 hora, acho que a galera já tá louca para pôr a mão nisso daí. Eu vou pedir então as considerações finais. Eu vou começar pela minha janelinha. Então, Sandro Tellino, por favor, suas considerações finais. Kênio, obrigado por tua orientação. Aqui em Avignon, a história da cristandade ela continua ainda muito presente, né? Foi aqui em Avignon, já faz 22 anos que eu moro aqui em Avignon, que eu aprendi que na época medieval, quando os papas chegaram aqui em Avignon, né, o rei dos animais, na época, não era o leão, era o urso, né? A igreja, a cristandade, enfim, foi que cadenciou tudo isso que a gente tem hoje. Calendário, vocabulário, maneira de viver, códigos civis, códigos sociais, né? Então, tudo isso é muito presente ainda aqui em Avignon, mesmo com esse contexto de liberdade mariana. Mariana é a representação da liberdade francesa. E quando chega... Sua loja tem uma estátua da Marianne, né? Toda loja do Grande Oriente da França, ele tem uma obrigação de ter uma estátua, um busto da Marianne com o cordão maçônico. Sim, com a faixa. Justamente com a faixa maçônica. Somente para as lojas do Grande Oriente da França, né? Grande Loja Nacional Francesa e todas as outras obediências direitos humanos, enfim, outras obediências, não tem essa obrigação, mas as lojas que pertencem ao Grande Oriente da França têm essa obrigação, e é uma obrigação laica, né? A laicidade, até onde eu aprendi na escola no Brasil, né? Até onde eu aprendi foi: laicidade é a separação da igreja do Estado. É muito pouco. Eu vim aprender, entender o que realmente é laicidade quando eu vim integrar, e atenção, incorporar o espírito Grande Oriente de França. Foi lá que eu vim entender realmente o que é laicidade, e é o que eu passo hoje para minha esposa e para minhas filhas, né? Cada um no seu nível, até onde eu posso passar, porque não tem uma pedagogia que você tem aqui, né? Não tem uma capacidade que você tem. Mas eu vou tentando passar do meu nível, mas é algo que choca. Hoje eu sou ateu, né? Não tenho vergonha de falar, mas choca alguns maçons, alguns demolei quando eu falo que eu sou ateu. Fui crente, fui católico, né? Acreditei em Deus. Fui professor de crisma e catequese dentro de comunidades pobres, dentro de comunidades indígenas, e depois de ter vivido tanta coisa na minha vida profissional, fui 6 vezes para a guerra e deixei de acreditar em Deus, e eu acho que eu posso viver muito bem sem Deus, e foi o Grande Oriente de França que me acolheu dessa maneira, né? Eu posso continuar sendo uma pessoa de boa conduta para a sociedade, para a maçonaria, para a minha família, para os meus filhos, para o futuro, sem acreditar em Deus, indo completamente contra a tudo que eu aprendi com a minha família. Meus pais me ensinaram: meu filho, lá em Recife, quem não acredita em Deus não presta para subir no céu.
Eu acho que dentro do céu, não sei se vai ter um lugar para mim. Mas no inferno, eu acho que também não vai ter. Eu acho que eu devo ficar ali no meio. Se tiver algum bar, onde eu posso tomar uma cerveja gelada, eu acho que eu vou ser bem assim. Eu tava O Grande Oriente de França foi assim, me aceitou nesse contexto. Era isso que eu tinha para falar. Estava conversando com o Sandro aqui em off e ele já está convocado, porque ele vai fazer uma palestra para a gente sobre o Grande Oriente da França e ateísmo e a história dele. Né? Rodrigo Lutarque, considerações finais, e o que é o Projeto Mayhem? O Projeto Mayhem, ele começa com uma loja em que o Marcelo, aí em São Paulo, ele estava nela e tinha uma caridade, um efeito de caridade para a infância azul, para pessoas com autismo. Tinha não, ainda tem, né, meu? Ainda tem, com crianças com autismo. E o Projeto Mayhem, junto com essa revista que você vai receber, é para financiar a infância azul, é para fazer a hospitalaria, tá? Então, além de também manter essa faculdade que a gente tem aqui, porque são várias entrevistas e eu estou aqui porque eu gosto de aprender. E é tanta gente interessante que aparece aqui para dar palestra e a gente engrandece tanto com o Projeto Mayhem, minha luz, vou ficar no escuro. E a gente engrandece tanto aqui com esse aprendizado que, para mim, assim, é uma satisfação. Eu recomendo todo mundo entrar aqui no catarse.me/TDC, fazer parte do projeto. Você vai participar dessas gravações, você vai ter acesso à revista, você vai fazer a hospitalaria, você vai ter acesso a grupos de Telegram com muitos e variados assuntos. Marcelo. É isso aí. É bom falar que o pessoal que é de fora, esses textos que estão na revista, a gente disponibiliza de graça. O pessoal é engraçado, né? O pessoal paga para ter a versão física. Mas o pessoal do Morte Súbita, que está aqui, é que, como os assuntos são maçônicos, às vezes vem pouca gente, mas a gente costuma, às vezes, ter 5, 6, 7 entrevistadores, né? Então tem pessoal de Telema, tem pessoal de alquimia, tem pessoal da Umbanda, tem pessoal de astrologia, a gente tem uma galera, né? E muitos de texto bacana. E aí surgiu desse conglomerado e dos autores que a gente entrevista essa ideia. Então todos eles têm sites e esse conhecimento ele é divulgado para todo mundo de graça, tanto que esse vídeo do Quênio ele está no YouTube agora, então ele vai ser disponibilizado de graça. E o pessoal que apoia a gente é porque gosta de ter um negócio impresso, bonitinho. A gente, a cada 3 meses, escolhe as melhores palestras, os melhores textos e publica na revista. Então, agora, deixa eu seguir aqui. Irmão João Galmati, suas considerações finais. Bom, serei bem breve. Eu vou agradecer a participação aqui, ao Projeto Mayhem e principalmente ao irmão Quênio, porque ele está colaborando com a maçonaria a disseminar o conceito de engajamento coletivo. Engajamento coletivo é algo que a gente faz entre todos, diferente de um projeto patrimonialista. O irmão Quênio poderia lançar um livro e simplesmente vender, mas ele está viabilizando isso através do coletivo. E é até interessante a gente falar disso dentro da maçonaria, porque lá fora eles acham que é o que mais nós sabemos fazer. E, na verdade, nós estamos engatinhando em relação a aprender o que é engajamento coletivo. O irmão Quênio tem feito isso de uma forma brilhante, então queria agradecer ao irmão Quênio por essa colaboração nesse momento histórico da maçonaria. E com relação ao conteúdo que você traz para nós, eu acho que não é necessário comentar, porque é tudo de altíssimo nível, de uma excelência maravilhosa. Então, queria agradecer o privilégio de estar aqui nessa noite com meus irmãos. Muito agradecido, Joel. E meu poderoso irmão, Samir Curi, secretário de Cultura da GLESP, suas considerações finais.
Inicialmente poderoso nem um pouquinho, Eu sou do GOB, mas tem né? as nomenclaturas, eu ainda vou lembrar. Nossa, eu acho que assim, uma coisa na maçonaria que chega a me incomodar são os termos exagerados, né? E isso sobe na cabeça de muita gente, é um perigo isso aí. Mas é um teste para que a pessoa se mantenha com o avental branco, né? E sempre tentando ser mais humilde o tempo todo, independente do cargo que ela ocupa. Mas eu acho que ela provoca esse tipo de situação. Bom, eu fiquei muito feliz aqui, o Joel fez esse convite de manhã, eu saí, esqueci o telefone em casa e só fui vir no fim da tarde. Quando ele falou que ia ser o Kênio que ia fazer a palestra aqui, eu fiquei muito feliz, que não é a primeira que eu assisto dele, já participei de um congresso de Brasília lá que ele fez, primeiro congresso de ciência e maçonaria, né, que fez em Brasília, que tinha o padre Melimeli junto, estava lá presente, e eu gostei bastante. E recentemente ele fez alguma coisa aqui na Glesp também, no auditório da Glesp. Infelizmente eu não pude estar, né? E parece que foi um sucesso total. Todo esse processo de que alguns irmãos, não são todos, mas são os fundamentais para que a maçonaria se mantenha de pé e com qualidade, né? Isso é importante. Então, o trabalho que vocês estão fazendo, eu fico muito grato e vou tentar fazer com que isso seja divulgado na Glesp também, através da Secretaria de Cultura, tá? Para poder engajar e ter a participação e a cooperação até financeira nesses processos que vocês estão disseminando agora de apoio no Cartaz, tá? Então, vou fazer o que eu puder, eu vou fazer para que o grão-mestre apoie esse negócio e a gente expanda cada vez mais essa situação. Muito obrigado, viu? Maravilha. Irmão Kênio, suas considerações finais. Só agradecer mais uma vez aí o espaço, o bate-papo, o carinho aí dos irmãos, por não fazerem perguntas muito difíceis também. Mas é sempre bom falar com vocês sobre esse assunto aí que nos une, que é um assunto muito interessante e que veio moldando aí, né, a Constituição de Anderson. Não é à toa que tem tantos mitos relacionados, é porque ela teve esse impacto histórico e a gente aqui sentiu o impacto, mas não viu que caminhão foi esse que nos atropelou. A Constituição de Anderson aqui é igual ao vento, a gente sente o vento, mas não vê. E o irmão, ele sente as consequências da Constituição de Anderson, direto ou indiretamente, mas infelizmente não vê e a gente está com esse projeto aí para tornar isso acessível aos irmãos. E eu fico feliz, porque é encantador a gente estar vivendo essa fase de transformação, de preocupação com mais estudo, educação maçônica, de trazer essas obras. A gente teve, igual eu falei, Moral e Dogma, que a editora IOT trouxe, o Monitor, que foi uma editora da Bahia, que é o do Smith Webb. A gente tem o Arriman, que a Trolha ajudou. Então a gente está tendo aí uma série de clássicos que estão sendo trazidos somente nesses últimos 10 anos para o Brasil, e isso faz a gente não igualar, mas pelo menos nos aproximar da realidade da maçonaria no resto do mundo, deixar de ser uma ilha maçônica. O Sami falou desse Congresso de Ciência e Maçonaria. A gente era uma ilha e a gente está tendo que fazer um esforço há mais de 10 anos para deixar de ser uma ilha, para o Brasil ser incluído no circuito dos grandes palestrantes de maçonaria do mundo, dos grandes pesquisadores, e também poder exportar, quem sabe, um pouco do conhecimento, né? Eu tive a honra de publicar um livro maçônico em inglês agora, Estados Unidos e Inglaterra, no ano passado, e abrir essa porta. Eu espero que muitos passem por essa porta agora. A gente está trazendo esse ano o Robert Cooper para o Brasil.
Robert Cooper foi curador por 30 anos da Grande Loja da Escócia, das Cartas de Sinclair, dos Estatutos de William Shaw. Foi o único escocês que deixaram ser venerável da Quatro Coronati, em Londres. Talvez o maior nome no meio de historiador, é membro da Sociedade dos Antiquários da Escócia. Talvez seja o maior nome de historiador da maçonaria que nós temos vivo. Veio no Brasil há 5 anos atrás e nós vamos trazê-lo esse ano de novo. O Benimeli, também a gente está conversando com ele para ele voltar, que é um espanhol que está há 60 anos publicando sobre maçonaria, mais de 60 livros. É o maior autor de maçonaria no mundo em volumes, principalmente sobre maçonaria e religião, maçonaria e igreja católica. Não é maçom, é um sacerdote, é um jesuíta, mas é um doutor em história da Universidade de Saragoça. Já sofreu atentados do Vaticano por conta da pesquisa dele sobre maçonaria. Eu não gosto que fale que foi o Vaticano, mas foi o Vaticano, claro. E que a gente está tentando trazer. Essas figuras são totalmente desconhecidas no nosso meio maçônico brasileiro. Então a gente precisa trazê-los para as pessoas conhecerem e conhecerem os estudos, as obras, e quando a gente tem, quanto mais gente ajudando nessa guerra, melhor. Por isso eu agradeço sempre o Marcelo, o Rodrigo, todo mundo que está sempre aí ajudando, apoiando, divulgando, para a gente continuar tentando se aproximar nessa guerra desleal em que, enquanto tem uma meia dúzia produzindo algo de qualidade, a gente tem 600 publicando o breviário maçônico no WhatsApp. Então, a gente precisa virar essa página. É isso aí. Pô, e também, só para finalizar, brigadão Kênio, Joel, Samir, Rodrigo. Para quem chegou agora, tem muita gente nova hoje, então segue o canal, aperta o sininho, que o pessoal, a gente não é divulgado porque a gente é meio que um contra-canal do YouTube. O YouTube gosta de textos de 10 minutos, 15 minutos, então eles não divulgam a gente. Mas essa entrevista é de número 394. Então significa que se você gostou dessa entrevista, tem mais 393 entrevistas de 1h30, 2 horas. A gente já entrevistou o Joel, com irmãos da maçonaria. A gente tem playlists embaixo, dá uma olhada no canal assim de maçonaria, martinismo, umbanda, rosacrucianismo, alquimia, o que vocês imaginarem. A gente está fazendo uma curadoria muito bacana, gente muito massa e entrevistas profundas. Então segue o canal, dá like. Eu vou me despedir de vocês e daqui a pouco a gente abre a câmera para a gente conversar aqui com o Kênio. Então, muito obrigado e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.